estes números valem o que valem, são previsões, mas só mostram que eu acho que ainda não vimos nada e que o que aconteceu aconteceu relativamente rapidamente, a evolução da internet, a passagem da internet do meio científico para o meio comercial aconteceu nos últimos 30 anos, nem isso, cá em Portugal nem isso. Eu lembro o primeiro contrato que assinei cá para ter acesso à internet, aliás, era proibido, de acordo com o contrato, usar a internet para fins comerciais, não deixa de ser uma coisa interessante do ponto de vista histórico. Eu acho que se levantam aqui várias questões. A primeira questão é, eu quando nasci, enfim, ainda não havia internet, mas acho que o mundo muda completamente para as pessoas que já nasceram neste mundo, não é? Passo pelo pleonasmo. Nós temos que desenvolver novos tipos de skills para conseguirmos gerir toda esta informação que hoje em dia está acessível, é super abundante, mas no mundo em que praticamente já toda a gente está ligada em redes sociais, não é? Quando temos o Facebook, já penso que na semana passada 400 milhões de utilizadores, significa já que as redes sociais têm um peso, enfim, avassalador. A minha questão é saber o que é o novo leitor que conhece isto e trata por tu isto, ao contrário do que acontece connosco, que, enfim, ainda vimos no mundo relativamente analógico. Eu não sei se o novo leitor tem assim tanta capacidade de discernir entre aquilo que são os valores percepcionados pelas diferentes marcas, porque também estão a surgir muitas marcas interessantes no mundo web e marcas em que ele se sente criador. E as marcas mais interessantes e que as pessoas mais gostam, e por isso é que são tão famosas e são tão populares, marcas como a Nike, marcas como a Google, marcas como a Apple, é porque são plataformas. São sítios onde as pessoas podem fazer coisas e podem acrescentar valor e sentem-se, portanto, coautoras. E eu creio que um dos grandes desafios dos velhos novos mídia, as empresas que criaram os mídia com aquilo que os mídia têm de importante para a democracia e estão na transição, e estão a inovar, e estão a investir muito mais, muitas vezes, do que aquilo que se esperava, tendo em conta que são, na cadeia de valor das telecomunicações, mídia, etc., são muitas vezes o parente rico em termos de conteúdo, mas o parente pobre em termos de capacidade financeira. Mas, dizia eu, tudo isso nos leva para um mundo em que como é que estas empresas se podem transformar elas próprias em plataformas, portanto, marcas, plataformas, que não deixam de ter a credibilidade da marca, com aquilo que isso implica em termos de confiança, mas também com aquilo que permite em termos de permitir a participação das pessoas. Participação que não se resume a um comentário anónimo com nickname e que muitas vezes não passa de facto rumor, lixo, calúnia, etc. Mas há outras formas de participação que acrescentam claramente valor. É interessante verificar, por exemplo, nos mídias portugueses, a nova geração de colunistas, todos eles nasceram na blogosfera. O que significa que também a internet e as formas desintermediadas de informação... Gostam muito quando se apanham numa coluna de... Não, eu não digo que não. Eu acho que o período de glória é chegar à imprensa escrita. Mas a imprensa escrita foi buscá-los porque eles foram capazes de criar alguma notoriedade e alguma respeitabilidade. O que significa que as pessoas ainda têm algum sentido crítico daquilo que é a miríade de sites, etc., em encontrar as pepitas que têm valor e reconhecer isso. E, de facto, quando depois há a convergência, isso, na prática, os mídias estão a fazer o reconhecimento pela sociedade do valor que essas pessoas efetivamente contribuíram. Uma última nota para dizer o seguinte. A Europa, enfim, está a viver um momento ainda de crise na Europa e o mundo, mas na Europa mais porque é um continente virado para o passado, em que se vive um grande pessimismo e perspectivas de crescimento relativamente medíocres, coisa que não se encontra esse ambiente, enfim, noutros pontos do mundo. Foi aqui que se produziram todas as inovações que hoje em dia nos permitem ter o nível de vida que temos, desde o motor automóvel, a própria web, a moda, a arquitetura, a ciência, desde o darwinismo, até próprios desenvolvimentos que, enfim, que são atribuídos aos Estados Unidos da América, mas que foram efetivamente criados aqui na Europa. A Europa foi sempre capaz de produzir conhecimento, mas está confrontada com o seu próprio futuro e com o seu próprio lugar neste mundo, em que já não inova sozinho e em que já não é necessário estar cá para inovar, porque inovar faz-se completamente em rede. E
As primeiras respostas, enfim, para responder à crise foram salvar empresas, e este setor, ao contrário de outros, não esteve nestas circunstâncias. Não é que não precisasse, mas não esteve nestas circunstâncias. Muitos setores que, enfim, têm grande poder, não hesitaram em requerer o apoio, e foi-lhes dado. Apoio que é negado a certos países, mas que não foi negado a certas organizações, sobretudo no mundo financeiro. Ou uma segunda resposta, que foi a substituição da procura pela injeção maciça de investimento por parte do Estado. E agora é um momento da verdade, que é saber se vai haver uma recuperação ou não, que não se baseia apenas em corrigir os erros do passado, mas sobretudo em criar perspectivas para que sejamos capazes de ser mais produtivos. E a única resposta a isso é, de facto, a inovação. Esta semana vai ter lugar em Bruxelas, de forma inacredivelmente discreta, um conselho que vai aprovar para todos os países da Europa, 500 milhões de pessoas, a Estratégia Europa 2020, que é supostamente o documento que vai determinar a política macroeconómica dos próximos 10 anos. Creio que Portugal a opinião pública portuguesa está, tal como a opinião pública internacional e europeia, relativamente aliada daquilo que vai ser a discussão essencial sobre os próximos 10 anos na Europa. Mas mesmo nesse próprio documento, a questão fundamental que aqui foi discutida é relativamente menosprezada. O que significa que a Europa pode também começar a tornar-se irrelevante na medida em que as principais fontes de criação de conteúdo e logo de opinião não são produzidas na Europa. Se nós vemos a lista dos principais sites informativos, já lá estão 2 chineses, mas aqueles que são europeus são cada vez menos. E, portanto, eu acho que, se calhar, a questão da língua, que é a nossa diversidade e a nossa riqueza, é também a nossa barreira, mas não deixa de ser curioso que numa sociedade que se quer baseada no conhecimento, a Europa se veja cada vez mais ultrapassada, em primeiro lugar, pela América, que é capaz de monetizar, enfim, a inovação que aqui se criou do ponto de vista científico, mas cada vez mais também ultrapassada pelos países emergentes, nomeadamente pela China, onde as questões do conteúdo, enfim, têm outras dimensões, como ainda ontem vimos com a saída do Google de Pequim. E, portanto, eu creio que o mundo de questões que isto levanta é fascinante. Podemos falar aqui também, estão aqui alguns membros do Conselho de Administração do Regulador Português, das questões que isso levanta em termos da regulação, a regulação dos mídia, que é feita por um mundo dos mídia antigo e não por um mundo dos mídia contemporâneo, e que é feita de forma, enfim, espartilhada entre várias áreas diferentes, soluções que podem ter os seus méritos, mas também têm as suas limitações. Eu creio que, como disse o autor, o grande mérito deste livro não é dar resposta, mas é levantar questões. As questões são importantes porque têm a ver não só com as empresas que estão em causa aqui, as empresas de mídia, mas sobretudo porque têm a ver connosco na medida em que têm a ver com a nossa democracia.